Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos e nessa aula nós vamos descobrir o que as bancas de concurso comentaram nas suas questões como certo sobre o termo ODF. Vamos descobrir como isso caiu nas provas de concurso, acompanha comigo aqui. A IADES, em 2014, fez uma questão que ela disse: escolha a ferramenta livre que indica um apresentador de slides e utiliza o padrão Open Document Format, ODF. E aí eles deram como certo a letra A naquela questão que dizia Impress. Olha só, pediram uma ferramenta livre que indica apresentador de slides e que usa o padrão ODF, Open Document Format, e deram como certo aí a letra A que dizia Impress. Para isso, pessoal, nós temos que descobrir algumas dicas importantes que eu quero que vocês observem aqui comigo. Acompanhe aí passo a passo. Quando a gente fala então do padrão ODF, significa Open Document Format, formato de documento aberto. E é um conjunto de formatos e extensões de arquivos utilizado como padrão por diversos programas de pacotes Office, como, por exemplo, os programas que pertencem ao pacote OpenOffice, os programas que pertencem ao pacote LibreOffice, os programas que pertencem ao pacote BROffice. Então ele representa um conjunto de formatos que tem vários tipos de extensões utilizados como padrão desses programas. E um pacote de programas como o OpenOffice, o LibreOffice e o BROffice vem com vários programas. Exemplo, se pegar ali o LibreOffice, tem o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, tem o LibreOffice Calc, que é editor de planilha, tem o LibreOffice Impress, que é editor de apresentação, tem o LibreOffice Base, que é um banco de dados, tem o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos gráficos, e por aí vai. E a mesma coisa para o BROffice, porque tem o BROffice Writer, BROffice Calc, BROffice Impress. O OpenOffice também tem OpenOffice Writer, OpenOffice Calc e OpenOffice Impress. Mas como saber esses formatos? Então vem comigo. Como o ODF representa um conjunto de formatos que vão determinar extensões de arquivos, vamos pegar como exemplo no pacote LibreOffice, certo? Então olha só, o conjunto de formatos ODF, quer dizer, de formatos de documento aberto usados pelo LibreOffice, em relação às extensões de arquivos são os seguintes. Eu vou dar os exemplos mais práticos. LibreOffice Writer, por padrão, usa a extensão ODT. ODT é um padrão para o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, que pertence ao conjunto de formatos de documento aberto, quer dizer, pertence ao conjunto de formatos ODF. Todos esses são extensões de arquivos que pertencem ao padrão ODF, quer dizer, o ODF é um formato de documento aberto que tem várias extensões. Dentro do LibreOffice Writer, o padrão é ODT, porque ele é um editor de textos, e o modelo de documento do LibreOffice Writer é OTT. Quando a gente pensa no LibreOffice Calc, que é um editor de planilhas de cálculo, o padrão é ODS e o modelo é OTS. Quando a gente pensa no LibreOffice Impress, que usa formato de documento aberto, o ODF, o formato de documento aberto do LibreOffice Impress padrão, é o ODP e o modelo é OTP. Já o LibreOffice Draw, que é um editor de gráficos vetoriais, o padrão é ODG. A extensão padrão é ODG e a extensão que serve como modelo é OTG. Então, todos esses padrões ODT, ODS, ODP, ODG e as extensões para modelos como OTT, OTS, OTP e OTG, todos esses são considerados formatos de documento aberto. Quer dizer, são extensões que pertencem aos padrões de formato de documento aberto, pertencem aos padrões ODF. Percebe que então o ODF é um conjunto de extensões, é um conjunto de formatos e extensões usados por esses programas Writer, Calc, Impress e Draw, seja do LibreOffice, do BROffice ou do OpenOffice. Então agora a gente pode progredir para uma próxima questão. Essa questãozinha da AOCP em 2018 dizia o seguinte: considerando o padrão de arquivos utilizados pelo LibreOffice, ODF, Open Document Format, quais são, respectivamente, as extensões utilizadas para arquivos de texto, apresentações e planilhas? E aí eles deram como certo a letra D, porque ele pediu arquivos de texto, aí é ODT. Quando é do formato ODF, arquivo de texto padrão é ODT. Aí pediu lá, utilizados para apresentações, aí é o ODP, que é do LibreOffice Impress. O ODT é do LibreOffice Writer, editor de textos. O ODP é do LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações.
E planilha, aí é o ODS, o padrão, que é do LibreOffice Calc. Então a resposta aqui foi essa letra D, ODT para arquivos de texto, ODP para arquivos de apresentações de slides e ODS para arquivos de planilha, essa de 2018. Olha só então aqui, vamos para mais uma questão agora da FUNCAB em 2013. Considerando que ao criar um arquivo no BROffice Calc, o formato padrão seja ODF, esse arquivo será salvo com a extensão. Bem, se ele pediu o BROffice Calc, Calc é planilha, no padrão ODF para planilha é ODS, ODS. Vamos só lembrar a tabelinha lá, ó. No BROffice Calc, porque isso vale tanto para LibreOffice como BROffice como OpenOffice. Então, no BROffice Calc, o formato de documento aberto padrão é ODS, que era justamente o que a questão pediu, né? No formato padrão ODF, para planilhas, porque era BROffice Calc, a extensão é ODS. Então, a extensão, como vocês podem observar, é ODS, que é uma das extensões do formato de documento aberto ODF, quando é para o BROffice Calc, para o LibreOffice Calc ou OpenOffice Calc. Então, bem interessante aí as questões sobre este assunto, né? O formato de documento aberto, que tem várias extensões que precisam ser estudadas para as provas de concurso. Não esquece de anotar aquelas tabelinhas que eu fiz ali. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!